Gabriel Boto, seja bem-vindo pela vez primeira aqui no Show de Bola e aproveitando até essa deixa do Amaury, né? Essa média aí ultrapassando a marca dos 2.000 torcedores, a gente teve um fim de semana, posso dizer que atípico no futebol da Paraíba, porque nós estamos com Campeonato Brasileiro da Série C, Botafogo em plena atividade, nós estamos também com a segunda divisão do Campeonato Paraibano e atípico porque não teve nenhuma partida realizada em João Pessoa. O Botafogo estava jogando fora, os times da segunda divisão também retornando, aí eu posso dizer assim, aos seus estádios. Não sei se retornando, porque alguns jogaram pela primeira vez, mas na sua visão, o futebol americano virou uma nova atração do esporte da capital, que a gente tem as praias, o futebol, né, o bretão, mas virou uma atração porque muita gente às vezes vai até pela curiosidade de ver o esporte e tal. Seja bem-vindo, pela vez primeira, boa noite. Muito boa noite a todos e boa noite especialmente a Ranieri e a Amaury. E é isso, eu acho que o futebol americano vem ganhando com o tempo o espaço aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Nordeste, também no Brasil, né? E o Spectros, por exemplo, completou 10 anos e é uma coisa que já está se tornando cultural aqui do pessoense de acompanhar o futebol americano. Começou nas areias, né, da praia e hoje vem aí despontando grandes equipes, né, tanto regionalmente falando como nacionalmente. E é uma grande coisa para o esporte local, né, a valorização não só do Spectros em si, mas do campeonato regional, outras equipes de outros estados. Então, eu acho que só quem tem a ganhar é o torcedor, aquela pessoa que gosta do futebol, do esporte local. Vamos falar. Você tinha falado rapidinho dessa corrida da torcida. O jornal Correio da Paraíba, inclusive, trouxe na sexta-feira uma matéria sua, né? Não, no sábado, falando dessa coisa dos números na segunda divisão. Exato. Né? E esse fim de semana eu acho que meio que desmentiu, não, mas desmistificou um pouquinho, né? Tirando Campina Grande, que o Amigão não tinha quase nenhum torcedor, mas nas outras praças, né? Lá em Guarabira, no Silvio Porto. Campina Grande, será que teve bicicleta de novo lá na arquibancada? Mais ou menos por aí, né? Olha, e detalhe, já que você até, né, chegou com esse assunto, Amaury, a gente trouxe também aí o registro da segunda divisão, os jogos que aconteceram no final de semana. Picuiense e Pere Lima, meu amigo. Um 4-3 ali. O jogo, rapaz, o placar, eu confesso a você que o placar me assustou, assim, quando eu vi que Pere Lima e Picuiense, até tinha um colega jornalista de Campina Grande que dizia assim, a Pere Lima está deixando de ser quem sempre foi, né? Porque vencendo com 4 gols, rapaz, eu numa partida. Eu acredito, Ranieri, que talvez tenha alguma ligação com o fato de seu Pedro da Sorte não ter jogado. Eu acho que talvez tenha um tabu aí a ser quebrado, né? Seu Pedro não jogou, jogando, né? Não está jogando, o time ganha. É verdade, né? E detalhe, né? Como a Amaury trouxe bem, nós fizemos uma matéria na semana passada, né, no Caderno de Esporte do Correio da Paraíba, falando que em 8 jogos, a segunda divisão só tinha colocado aproximadamente 1.000 torcedores em suas partidas. E detalhe, Campina Grande tem um fato pitoresco. Em Campina Grande, todos os jogos realizados, tanto no Presidente Vargas como no Estádio Amigão, o número de não pagantes está sobressaindo ao número de pagantes. Nessa partida de Pere Lima e Picuiense, tem um detalhe, o número de não pagantes foi quase 3 vezes o número da turma que pagou o ingresso. Então, quer dizer, está tendo algum problema aí. Mas isso também é um agravante, não. É meio que cultural no mundo inteiro, né? A gente assiste até as grandes Copas, a UEFA Champions League, por exemplo, ela tem uma margem, até uma porcentagem de ingressos ali para os seus jogadores, para darem aos seus familiares. Claro, não chega a esses números, tá? Até porque o futebol europeu, ele se garba de, em praticamente todos os seus jogos, 90% dos jogos, estarem com o estádio lotado, né? Mas é meio que cultura em todos os lugares, né? Porque você imagina, são 22 jogadores que, por exemplo, o Botafogo levou a campo, relacionou no jogo passado, 23. Cada um tem sua esposa, seu menino. Então aí já vai quase 100, né? Porque traz mãe, pai, papagaio e periquito. Então já são 100 pessoas a mais ocupando espaço no estádio onde você poderia estar vendendo ingresso. Mas tem lá aquela reserva, aquelas cadeiras amarelas que são destinadas praticamente a esse tipo de torcedor, né? E aí vem amizades, vem os diretores, enfim, vem sempre os patrocinadores,
aquele povo mais chegado, A turma- os amiguinhos. Tem a turma da imprensa que dá uma velha carteirada lá também. Tem a turma pra da poder imprensa que entrar. dá as carteiradas. Enfim, quando você junta tudo isso, aí você pega um jogo como Picuiense e Pere Lima, que não tem um apelo popular tão grande quanto os outros centros, todo mundo quer ir ver, dia de domingo, não tem o que fazer. Vamos assistir um joguinho, né? Pelo menos 2 horinhas só. Tá seguro, não tem problema nenhum, mas vou lá no estádio. Na segunda divisão, sim, Gabriel. Eu acho que isso também vai muito do aquele cultural de dizer, a segunda divisão não vale nada, era para ser de graça, não era para poder entrar, mas a gente sabe que tem o estatuto torcedor a ser seguido, que toda partida de futebol profissional deve ter um valor a ser pago, né? Então acho que isso vai mais de uma mudança na cultura do povo em si, que leva, porque é de segunda divisão do Paraibano, menospreza aquele campeonato, e acho que pode entrar, que acho que é de graça, que tem que ser de graça, né? Eu acho que é uma coisa que deve mudar, né? E detalhe, nós temos nessa segunda divisão, o panorama é o seguinte: grupo do Litoral, nós temos o São Paulo, que vem aí É o grande time, três vitórias consecutivas, né? Matematicamente já desenha uma classificação, não se sabe ainda, né, se em qual colocação, mas aí o grande detalhe é o seguinte: como, né, o Miramar ainda é a equipe que não venceu, então exatamente as 3 vagas começam a ficar aí para São Paulo, Desportiva Guarabira e Spartax. Não se sabe, né, em que posição, porque aí ainda pode ter uma reviravolta. Lá no grupo do Agreste, o Sport Campina vem na ponta, né, 6 pontos, 2 vitórias. A Pere Lima conquistou 1 vitória e a Picuiense, que ainda está em branco. E lá no Sertão, Nacional de Patos lidera com 6 pontos, depois vem o Nacional de Pombal com 3 e o FEMAR com 0. Um detalhe, a matéria que a gente vai estar trazendo amanhã no Caderno de Esportes do Correio da Paraíba é o seguinte: mesmo times que não venceram, como Picuiense e a equipe do FEMAR, podem se classificar para o mata-mata decisivo, que vai levar aí os times para a briga pelo título. É porque é um campeonato também com esses detalhes pitorescos, né? O campeonato tem 10 equipes, onde 8 conseguem classificar. São 8? São 3 do primeiro exato. grupo. Não, 3 não, são 2 do primeiro grupo, mais o melhor terceiro colocado, que acaba saindo do grupo 1, porque o grupo 1, proporcionalmente, você acaba fazendo mais pontos, né? Por mais que você, que na verdade é assim. Você consegue 3 empates, você já consegue derrubar o pior time do grupo do Sertão, por exemplo. O grupo do Litoral tem 4 times que passam 3. O grupo do Sertão e o grupo do Agreste, cada um tem 3, passam 2, e o melhor terceiro de um dos dois. De um dos 2 grupos. Então, quer dizer, se continuar essa cena de FEMAR e Picuiense, de não vencer, eles podem perder as 6 partidas, vão decidir no saldo de gols e podem até ser campeões da segunda divisão. O Campeonato Paraibano já teve disso. Quadrangular da morte, o cara tava no inferno e podia ir pro céu e conquistar o título. Teve época no Campeonato Paraibano de terem 3 turnos, né? E aí o campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno ainda ia para a final do geral, com o campeão do terceiro turno, que já conquistou o Paraibano. O cara ganhou só um turno, né, no caso, foi para a final contra o melhor até então e conquistou o título. E sobre essa segunda divisão, acho que é aquele oba-oba, né? O time, ganhei todas, estou com 100%, ainda não levei gols, é o caso do São Paulo Cristal, mas é aquela coisa, um campeonato que, por enquanto, ainda não começou, né? Começa, de fato, realmente, a segunda divisão no mata-mata, que é realmente a fase decisiva, é o que vale. E, assim, vale destacar também a facilidade, digamos assim, do time chegar no mata-mata. Então, acho que o campeonato tem início, realmente, no mata-mata. Agora, tem um detalhe. O jogo lá em Cruz do Espírito Santo, estádio pequeno, muito organizado, a cidade, meu amigo, compareceu, mas e tinha gente de todo jeito. Tinha menino pendurado no alambrado, tinha cara lá quase furava o alambrado, quase entrava no campo. A cidade, eu sou sincero, eu pensei que ia dar mais gente, mas assim, pela quantidade de público que tinha lá no estádio, eu fiquei surpreso. Eu acho que até foi assim, teve gente que disse, eu não vou porque vai dar gente demais. E de fato, muita gente. Agora o estádio lá muito organizado, lá em Cruz do Espírito Santo. Isso é bom, eu fico na torcida que todos esses cruzamentos, no final, nós conseguimos assistir aí
uma Desportiva, junto com o Nacional de Patos, junto com o São Paulo Cristal, que vem fazendo um bom trabalho, e que esses 3 possam chegar lá na frente, porque, ao meu ver, até agora nessas 3 primeiras rodadas, 2 rodadas em alguns times, são os que realmente estão merecendo chegar e são os que realmente mostram o potencial de brigar por essa vaga e tem a mínima estrutura possível para estarem numa Série A. Boto, cruzamento para você pegando de primeira. Quem são os favoritos para a primeira divisão? Rapaz, vendo o desenrolar da competição até agora, eu acredito que o favoritíssimo a vaga é o São Paulo Cristal. Tem peças boas, né? Tem, por exemplo, Birubiru, que estava no Botafogo até então, fez um campeonato paraibano regular, até pela limitação, nunca tinha jogado no profissional e tal, fez um gol. Tem o Fabilica, não é isso? Então acho que é um time que tem tudo para chegar lá. Briga com o Nacional de Patos, que é um time tradicional, já foi campeão paraibano. Tem também o Sport Campina, que briga também. Então acho que, assim, no topo da briga está o São Paulo Cristal, com esses times do Sertão, ali do Agreste também, brigando também fortemente pelo título. Que tem um ataque botalto, né? Pois é, rapaz. Isaías, artilheiro do Paraibano pelo Alto Esporte. Birubiru não foi o artilheiro, não foi o grande jogador, mas eu tenho certeza que você passar a cada 10 torcedores no meio da rua do Botafogo, 8,5 conhece o Birubiru. Olha, o intervalo rapidinho, a gente já falou, teve a palavra assim, bota, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa sina, meu amigo, do Botafogo, que é perder nessa temporada. O intervalo é rápido e a gente volta já já. O Mangueirão praticamente jogou junto com o time do Remo dentro do campo. E a pressão, meu amigo, surtiu efeito, viu? Com isso, o Remo não deu chances para o time paraibano, que venceu e fez o Belo ligar o alerta de rebaixamento na Maravilha do Contorno. A torcida lotou as arquibancadas do Mangueirão e a presença das crianças, em grande número, mostra que cada vez mais o esporte tem atraído a atenção da garotada. A partida começou com as 2 equipes investindo no ataque. O Leão estava em equilíbrio, tanto na defesa quanto no ataque. O homem do jogo foi Eduardo Ramos. Antes de marcar os 2 gols da partida, ele teve a chance de abrir o placar logo no início, mas chutou fraco. Quem também fez uma boa partida foi Pimentinha. Pimentinha vem num momento maravilhoso, tem nos ajudado muito, tanto com a bola como sem a bola. Ele é um atleta muito comprometido no momento que a gente perde a bola. Flamel jogou com velocidade, deu trabalho para a zaga paraibana. Depois de uma jogada trabalhada, a torcida viu nesta cobrança de falta mais uma chance de gol. Foram várias chances criadas, mas faltou sintonia entre os jogadores para aproveitar as chances. A torcida pediu pênalti depois que Pimentinha se jogou na área. Não demorou muito e o grito de gol saiu. Pimentinha dominou com total controle e colocou nos pés de Eduardo Ramos. Remo 1-0. Com o gol, o Leão cresceu na partida e a movimentação da equipe cansou o adversário, que praticamente desapareceu. No segundo tempo, o Leão começou atacando. Mas quem encontrou a chance de gol foi o Botafogo. Tudo igual no Mangueirão. Remo 1, Botafogo 1. Com o empate, o time do Remo se ajusta e volta a atacar. A pressão do Leão em cima do adversário acendeu a torcida azulina. O segundo gol do Leão foi aos 41 minutos do segundo tempo e surgiu neste lance. Flamel recebeu e cruzou na área.
Eduardo Ramos marcou de novo e foi comemorar com a torcida que vibrou. E no finalzinho quase sai mais um gol. Final de jogo, Remo 2, Botafogo 1. Com o resultado, o Remo volta a ocupar a posição do G4. Nós criamos muitas possibilidades de gol, nós circulamos bem a bola, nós tivemos o controle do jogo total, tanto ofensivo como defensivo. O adversário teve muito pouco para nos oferecer, mas foi um adversário brioso que lutou muito, né? Mas enfim, o mais importante é que vieram os 3 pontos que a gente precisava. E trabalhar forte a semana, porque sensações fortes virão pela frente. Olha, e mais 4 jogos complementaram a 15ª rodada do Grupo A. Destaque para o Confiança, que venceu o líder do campeonato. Né? E ainda, no Grupo A, o Motoclube venceu diante do líder CSA. Venceu o Asa fora de casa por 1-0. Vamos ver aí esse balanço com esses gols do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Tito cobrou pênalti no canto direito do goleiro Mota. Aos 33, Álvaro marcou o segundo e deu números finais ao placar. Pintou o novo líder e é o Sampaio Correa. Em São Luís, a Bolívia querida não tomou conhecimento do Fortaleza e venceu com propriedade. Melhor no primeiro tempo, o Sampaio abriu o placar no Castelão aos 32 minutos, após defesa de Marcelo Boeck na cabeça de Isaac, e a bola sobrou para Fernando Sobral concluir o gol. A espalmada se repetiu no segundo tempo, quando num chute de esquerdinha que arriscou cruzado, Boeck espalmou para frente e Riltinho deu números finais ao placar. Na Arena Pantanal, o Cuiabá também fez valer o mando de campo e venceu o Salgueiro por 1-0. O único gol da partida foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, pelo atacante Elias. Com o resultado, o time do Mato Grosso se afastou da zona da degola. Já o Salgueiro perdeu lugar no G4. E você viu aí esse balanço da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E vamos conferir como ficou a classificação depois dessa rodada. Vem aí, Sampaio vem primeiro, vem Sampaio Correa, tá bem, hein? 28 pontos. Tem CSA logo em seguida com 27, Fortaleza 23, Remo 21, fechando o G4 da competição. Depois vem Salgueiro, Cuiabá, Botafogo. Rapaz, Botafogo tá aí, Tá um pontinho da zona de rebaixamento. Motoclube com 16. E aí vem Confiança com 16 e Asa de Arapiraca com 12 pontos. Amaury, Gabriel, o que é que a gente pode dizer desse resultado do Botafogo e, excepcionalmente, o goleiro Michel Alves foi podemos dizer assim, o elemento surpresa dessa partida, porque das outras vezes não foi isso que aconteceu. E aí, meu amigo, os parceiros ali de defesa do Michel deixaram ele com luvas curtas, O que é que a gente pode dizer dessa partida? Eu acho que, além de tudo, do Botafogo, essa sequência de resultados ruins, é a postura do time em campo. Você vê o time que precisava, no mínimo, empatar no Pará, lá em Belém, vai pro jogo com uma postura, não deu um chute a gol, a não ser o gol de Dico, Mas no jogo em si não teve uma troca de passe, não teve uma movimentação boa. Então o time foi pra sei lá o quê, Porque nem pra empatar, nem pra ganhar, não teve uma postura de ofensiva. Então acho que além dessa questão da crítica da situação do Botafogo, de muitas derrotas, chegando próximo à zona de rebaixamento, é a postura do time, que a gente vê nenhuma vontade nos jogadores. E você vê, assim, os caras adotaram uma postura, na verdade, assim, nem atacava, ficou naquela da defensiva de dizer assim, aqui isso. Um 0-0, 1-1 e tal. Isso ficou claro na hora do gol do Remo, do primeiro gol do Remo, com o Pimentinha, você viu, desde o início do jogo ele pressionava, fazendo aquela mesma jogada, correndo pelo lado, puxando o jogador lateral esquerdo, que era o Fernandes.
até que ele consegue furar o defensor e que gera o gol, né, do gol do Eduardo Ramos. E aí o Fernandes, a gente fica nítido que ele senta a coxa, ele pede para sair, porque ele não estava aguentando, de fato, a pressão ali do Pimentinha. E o treinador não soube mudar essa situação. Viu que o time estava pecando naquele lado esquerdo defensivo e mesmo assim não alterou, não teve uma visão de jogo mais adequada para a situação, né? E aí, Amaury? Acho que o Léo Goiano, treinador do Remo, na coletiva final, na coletiva após o jogo, acho que ele retratou bem, né? Nós não tivemos um adversário que nos impusesse perigo durante os 90 minutos. A não ser, como o Boto falou, aquele gol ali aos 5, 6 minutos da segunda etapa. Um gol achado, né? O Djavan foi inteligente, bateu uma falta rápida, o Dico saiu na frente do gol, foi só escolher o canto e fazer. Botafogo, domingo passado, tinha feito algo que a gente estava conversando domingo retrasado, no caso, que era ter postura, pelo menos ter vontade, né? Esse time não vai jogar mais bonito do que está jogando, ponto. Esse time é ruim do início ao fim, né? Teve aí momentos bons, umas 6, 7 rodadas, um hiato em que o time ganhou 5 jogos, empatou 1, perdeu apenas 1, mas de lá para cá o Botafogo não sabe o que é jogar realmente. O torcedor do Botafogo, ele procura a forma de jogo, procura compreender como é que a coisa funciona dentro de campo e nada. O Rafael Oliveira saiu no intervalo, a pergunta para o Rafael Oliveira foi o que está faltando ao time. Estou jogando só lá na frente. A bola não chega ninguém para tabelar. E aí não é culpa do Rafael. Falta um pouco de treinamento, falta um pouco de peça, de qualidade nas peças, não tem mais tempo para isso, a coisa agora está mais na garra, o time agora só vai sofrer duas ausências, o Fernandes a gente não sabe se volta, o Djavan não joga, o Magno infantilmente, o Djavan não, o Fernandinho, desculpa, houve aquela discussão, o Magno infantil desferiu um soco no rosto do lateral esquerdo do Remo, vai ser punido, porque aí não é campeonato paraibano, a gente fala isso toda semana aqui, não é campeonato paraibano e não é desmerecer um campeonato paraibano, porque a gente sabe que a nossa justiça, infelizmente, é falha. Não que a CBF seja grande, exato. Né? Mas lá a coisa, pelo menos para isso, funciona. Ainda tem a história que lá no STJD a turma, né, chega junto. Tem chance? Tem. São remotas? Eu não acredito há mais de 2 rodadas. Eu não acredito mais nessa classificação. Mas que tem chance ainda tem. Porém, eu acho que o Botafogo deveria focar agora nessas 2 vitórias dentro de casa. Vai ser difícil, porque o Confiança vem com gás, vem pilhado, o Confiança jogou bem. E tem um bom elenco, né? Tem um bom elenco também. Se reforçou muito bem no campeonato. Mas você acha, pegando aqui a deixa de Amaury, tem chance de classificação o Botafogo? Eu tô colocando um panorama seguinte. Veja bem, o Botafogo tem 3 jogos para decidir a vida. Ou classifica, ou permanece, ou cai. Se perder por Confiança, aí, amigo, fica mais para cair do que para permanecer e classificar. Um abraço. Tem condição ainda, então, Gabriel Boto? É uma situação muito delicada do Botafogo. Isso porque, como a gente vê, a Série C, historicamente, isso não é de hoje, é um campeonato muito acirrado. E as pontuações e a classificação da tabela são muito próximas dos times. Tanto os que estão ali pensando em G4, como os que estão ali se livrando do rebaixamento. Você vê um exemplo claro, foi em 2013. O 13 de Campina Grande, ele conseguiu classificação para a segunda fase, acredito que com 26 pontos, naquela época até teve um time a mais, que foi o Rio Branco, aquela confusão da Série D, rebaixa, não rebaixa, enfim, teve 11 times no grupo do 13, e aí ficou o 13, o terceiro colocado daquele grupo, com 26 pontos. O Brasiliense, que foi o primeiro rebaixado, no caso, o 8º lugar daquele ano, aliás, o nono lugar, proporcional esse ano seria o 8º. O 9º lugar, que era o Brasiliense, rebaixou com 24 pontos, ou seja, do terceiro lugar para o primeiro rebaixado foram 2 pontos. Para você ver como é acirrado a Série C. E aqui a gente vê o seguinte... Isso com 6 pontos a mais, né? Salgueiro é o 5º, tá ali colado, um pontinho do G4. Tem 20 pontos. Botafogo tem 17 3 pontos. Então é o que eu ia dizer. A situação do Botafogo hoje é delicada, mas o que é que nós temos que pensar a partir de agora? Livrar-se do rebaixamento, no caso, ganhando essas 2 partidas que são confrontos diretos com a galera que está lá na degola, no caso, o Confiança e o Asa, daria aqui um passaporte para essa briga do G4. Porque somando 6 pontos com os outros resultados que são confrontos diretos, por exemplo, o Remo ainda vai enfrentar o Salgueiro. Exato. Tem alguns confrontos diretos ainda, por exemplo,
Fortaleza tem confronto direto. O próprio O Botafogo próprio tem dois Botafogo confrontos tem diretos. dois confrontos diretos, Confiança e exatamente. Motoclube são jogos. Então, Confiança e Asa. E Asa, desculpa. Motoclube E ainda não, tem o só. Sampaio. ainda tem o pra Sampaio encerrar, que aí é que tá. Levando em consideração a paixão mais do que a razão, eu vejo que a chance clara do Botafogo é ganhar os dois em casa e ir pro tudo ou nada em Maranhão contra o Sampaio Corrêa. Isso porque o Sampaio Corrêa já está classificado. Então, dependendo da combinação de resultados, ele pode chegar na última rodada querendo poupar um jogador, talvez até querendo assim, suspender um para zerar os cartões. Então, assim, tem na rodada anterior, no caso, ir pro jogo contra o Botafogo com muitos desfalques. E a chance do Botafogo é essa, ganhar os dois jogos dentro de casa, que consecutivamente dessas duas vitórias vai se livrar do rebaixamento, ou tudo indica que consiga se livrar com essas duas vitórias, e consecutivamente vai brigar pelo G4. Ou seja, é uma situação delicada, mas que pode se reverter numa situação confortável, digamos assim. Não pela tabela, mas pela classificação em si, pelo histórico de derrotas. Você vê, nos últimos 15 jogos são 8 derrotas. No segundo turno o Botafogo só fez 3 pontos, só ganhou um jogo. Então é uma situação muito complicada. Acho que nunca o Botafogo passou por uma situação dessa em campeonatos nacionais. Você vê na Série C de 2003, por exemplo, o Botafogo perdeu 3 seguidas, quando perdeu muito. Historicamente, o Botafogo é a primeira vez que perde tantas partidas assim, em uma sequência tão pequena, né? Um detalhe, que- Amaury, eu queria, já que você aproveitar o raciocínio e você também responder essa pergunta, a gente viu que na última semana de contratações, o Botafogo contratou 4 jogadores, o Bruno Costa, o Jorginho, o Jonas e o Rafael Cruz. O Rafael jogou 45 minutos e foi embora. Bruno Costa, ele corre na maravilha todo dia. O Jorginho ainda não jogou, não jogou e foi embora. O Bruno Costa Dá tá lá volta à correndo maravilha. na maravilha, completando o treino Jonas todo estreou. dia. Né? E ainda tem o caso do Jonas, que é a única exceção. Exato. Você acha que o Botafogo não se afobou nessas contratações, não? Sim, também, né? Faltavam peças realmente naquele momento. Não dava para o Botafogo seguir na competição com as peças que tinham. Eu acho que faltou um pouco mais de estudo, uma análise um pouco mais clínica, uma coisa mais estratégica do que realmente, de fato, o time precisava para dentro do elenco, né? E aí você trouxe peças, a lateral esquerda é uma lacuna, um problema, que foi um azar, né? Falta de sorte, o azar, Verdade. enfim, como queira. Carlos Renato, depois Luiz Carlos Paulo. Renato, depois Luiz Paulo, mas o Alisson engrenou. E no momento que o Botafogo fez essas contratações, foi há exatos 2 meses que começou esse balaio de contratações, no total 12, o Alisson vinha jogando uma boa bola, o Alisson vinha bem. O Fernandes era uma boa opção para entrar na lateral esquerda, e até aí, inclusive hoje, é o titular absoluto. Então por que o Bruno Costa veio? Ponto, é um ponto. Segundo ponto, Rafael Cruz, é um baita de um jogador, não sei o que aconteceu, massacraram o rapaz por 45 minutos. Simplesmente colocaram para fora, rescindiram aquele contrato, aquela velha história para a imprensa, né? Foi uma rescisão amigável. Foi uma decisão amigável. E aí você jogou 7 meses com Lito ou Gustavo. Cara, se já chegou até ali com os dois, não é porque precisava de mais um ou não. Faltava um pouco mais vamos mudar o formato do jogo, como o próprio Boto falou. Vamos mudar o formato do jogo, vamos deixar uma coisa que seja mais fácil para o Gustavo jogar, seja mais fácil. Eu acho que o Gustavo joga num 3-5-2 com muito mais qualidade do que qualquer outro lateral direito do Botafogo Foi hoje. uma formação que né? foi muito utilizada ano passado por Itamar. Nas melhores partidas do Botafogo, inclusive esse ano também contra o Vitória da Bahia, usou um 3-5-2 que aquele jogo pra mim foi a melhor atuação do ano. a gente fala coisa- Aquele jogo ali, o Botafogo dominou o Vitória. Pois é. E a gente fala coisas assim, porque a gente fica também eximindo, né? É muito fácil desferir culpa só no Michel Alves. O Michel fez um grande jogo ontem. Eu não estou também eximindo dele de tudo que ele fez de errado, Não. de todas as falhas dele. Mas, cara, cadê o Plínio? Cadê o Bruno Eu Maia? ia tocar nesse É assunto. uma zaga cara, uma zaga de Série B. Eles ganham muito bem, esses dois jogadores. E não jogaram nada esse E ano. aí eu também vejo o seguinte, ao invés de utilizar, claro, aí você pode dizer, mas porque não tinha entrosamento e tal. Você tinha o Jonas, mas você fez a opção pelo Valber. É um garoto, vem das categorias de base, é uma promessa, tem que ter oportunidade, mas eu não acho que era o momento para o Valber. E o planejamento, a questão do Jonas. O Jonas foi escalado para dar a coletiva na quinta-feira, no último treino antes da viagem. O Jonas treinou com um colete,
com a roupa, com o fardamento titular, porque eu estava lá na Maravilha do Contorno e vi o coletivo. O Jonas era o titular naquele coletivo. E de repente aparece o Valber. Aí o treino da sexta, que é aquele treino escondido, esconderijozinho de manhã. Viajaram no sábado de manhã, eu tenho certeza que não foi nenhum treino antagônico, uma coisa assim, super primorosa, profissional. Foi algo muito mais de bate-bola, até porque não podia fazer mais do que isso. O time jogava 24 horas depois. Aí de repente aparece o Valber. Nada contra o Valber, mas cara, colocou o moleque numa situação de risco. Verdade. Gigante. E outra, o Valber tem a mesma característica do André. Jogam pelo lado esquerdo, o Jonas joga pelo lado direito. Cara, será que é tão difícil entender isso? Não, e assim, parece que, eu acho que todas as evidências que nós, imprensa, nós já levamos, né, nas nossas matérias, nos comentários, parece que nada, parece que eu lembrei agora do Marcelo Vilar, que sempre quando você fazia uma pergunta mais técnica, ele dizia assim, não vi o jogo dessa forma. Então, o jogo que você viu era o correto e o que eu vi estava errado. Eu acho que o problema defensivo do Botafogo, ele é justamente o inverso do que a gente via no passado. A gente viu uma defesa sólida demais com o Marcelo Xavier e com o Plínio na zaga. Eles poucos foram os jogos que eles estavam separados. Você vê, esse ano, se contar, acho que não teve nenhuma sequência de 3 jogos com a mesma defesa em campo. Então essa inconstância de suspensões, de lesões também, afetaram muito o entrosamento defensivo do Botafogo. Mas uma coisa que fica clara também é a bola aérea. Isso tanto do Michel Alves como da zaga do Botafogo. São 17 gols, o Botafogo levou até então, 12 foram de bola aérea, seja cruzamento na área, via escanteio ou cruzamento com o jogo rolando. Então são 12 bolas que mudariam drasticamente a situação do Botafogo agora no campeonato. Quanto ao e essa questão de posicionamento. Posicionamento. Né? Porque o pessoal fala muito, mas o Botafogo tem uma zaga pequena. O Plínio não é um jogador alto, o Bruno é um pouco maior. E também se repete a mesma coisa de André e Valber, jogam do mesmo lado. Exato. Que era coisa que não acontecia no passado, que tinha o Marcelo Xavier que fazia a direita muito bem. Eu acho também que, vamos dar acesso ao que é disso da diretoria, né? O Bruno também se equivale no nível do Marcelo. Sim. Claro, não pegou, não funcionou. E foi um cara que subiu o Boa Esporte, né? Jogou contra o Botafogo, conhecia o time conhecia-o também, é o caso de Carlos Renato. Então, foram apostas que talvez não, eram válidas à época, que infelizmente não deram certo. Né? E aí, detalhe, você vê nitidamente aí na reportagem do jogo que o primeiro gol, né, naquela jogada, né, o Valber foi na tentativa de rebater a bola e a bola acabou passando entre as pernas. Né? Um toque primoroso. Começou aí na cheirada, né, no furo do Fernandes. Exato. A bola vem alta, ele fura o Pimentinho, que não tem nada a ver, pega a bola, dá nas pernas do Valber, e o Magno não acompanha a jogada. E aí depois você tem um cruzamento, um cabeceio que o cara nem saiu do chão, e aí Djavan e Val, um atrás de jogador e o outro na frente. E o próprio E aí Michel o cara Alves. ficou... É porque... São jogadas muito parecidas. Se você pegar os jogos que o Botafogo perdeu, não nessa sequência, mas em toda a Série C, inclusive no Paraibano. Você vê na final do Paraibano, o jogo lá em Campinas, foram 2 gols do mesmo jeito. Em João Pessoa, do mesmo jeito, o gol de Dico, foi um cruzamento na área, passou de todo mundo, segundo pau, Dico dá de chapa e faz o gol. Ou seja, é uma coisa que é reincidente há muito tempo e não é consertada. Não existe o diálogo, não sei se existe, mas a gente acha que não. Eu acho que não. Pois é, se não tem na prática, a gente só pode presumir que não existe esse diálogo. Exato. De treinador, de preparador de goleiros, seja lá quem for, para orientar os jogadores nessa falha contínua do Botafogo. Tá chegando o tempo, Ranieri, que é o seguinte, vão começar aquelas coisas, as grandes desculpas. Nós trouxemos o Magno, de fato é um grande jogador, foi um grande jogador no Campinense. Verdade. É inegável. Verdade. Nós trouxemos Roger Gaúcho, que chegou aqui com uma brincadeira, inclusive de mau gosto, eu acho. Lenny Kravitz. De Lenny Kravitz lá na rede social, mas que deu certo. Nós trouxemos Dico, que foi um grande jogador, foi o segundo melhor jogador, o jogador de ponta ali, melhor do Campeonato Paraibano. Nós temos Rafael Oliveira, o artilheiro do ano, não sei o quê. Trouxemos o melhor zagueiro da série, enfim. Aí vem toda aquela história. Então, se a gente fez tudo isso pelo segundo, terceiro ano consecutivo, tem alguma coisa errada aí. Tem.
tem algum E problema. aí a gente pode também fazer esse debate que, não sei se vocês lembram, mas na coletiva de apresentação dos reforços do Paraibano, Dico, Magno, Roger Gaúcho, o Dico foi tratado como um cara para tapar o buraco apenas, que estava saindo o Anderson, aquela coisa toda. E é o cara que hoje está resolvendo a situação, E digamos só assim, jogou pro porque o Botafogo. Anderson acho que se machucou, foi suspenso. Também. Foi escalado do primeiro Foi escalado jogo. e aí no outro jogo o Anderson saiu, foi para um time da Coreia, aquela história toda. Enfim, foi o cara que veio como cara, não, a gente só contratou ele porque é uma contratação pontual, para compor o elenco. E hoje é o cara que está resolvendo a situação. E detalhe, se você perceber, tanto o Dico como o Dico que veio do 13 e o Alisson que veio do Atlético de Cajazeiras, são jogadores que o Botafogo vem de lugares que o Botafogo menospreza, porque o Botafogo quer trazer jogador de grife, porque fulano de tal que jogou no Lusiânia, fulano de tal que jogou a Série A3 do Campeonato Paulista, o cara tá aqui perto, então, ó, você vê o Dico, eu confesso a você, eu estava conversando inclusive sobre isso com o nosso Alan Ebert, que essa hora eu não sei nem por onde está, porque onde ele está não pega telefone, Malhando. não pega internet, não pega nada, meu amigo. Então deve estar numa ilha paradisíaca dessas aí. E eu dizia para o Alan o seguinte, eu me surpreendi com o Dico, não por outra coisa, porque né, teve destaque no 13, não é à toa que foi contratado, né, para o Botafogo, porque era o time que visualmente ali o Botafogo, né, tinha condição de ver jogador a jogador, mas é um cara que me surpreendeu, porque né, veio exatamente nessa, veio para tapar buraco e tá aí se destacando. Feio, né? Tem um exemplo muito bom nessa Série C, claro, dessa história de valorizar a prata da casa. O trabalho que Francisco Diá está fazendo no Sampaio Corrêa, ele vinha, os críticos esportivos, quando no começo do campeonato, diziam que o Sampaio ia brigar para não cair. Por quê? Porque o elenco montado com 5 ou 6 jogadores do Horizonte, do Ceará, time que recentemente disputou a segunda divisão. Exato. Então o treinador Francisco Diá pegou jogadores que conhecia com a palma da mão, montou um elenco com peças pontuais conhecidas no cenário. Tem Zaqueu, nós temos... Assim, dá para se formar um elenco bom no Sampaio, a gente não pode também dizer que é só de prata casa. Mas teve aqueles jogadores conhecidos do treinador. Não foram apostas assim de outros campeonatos, aquelas estrelas. Né? E deu liga, que é o importante. Então, ficou provado com o Botafogo em si e com o Sampaio Corrêa que não tem essa... a gente monta um time de estrelas, vai ganhar. A lógica é essa. Não é. Você vê o Fortaleza, vem batendo na trave há 8 anos, né? Vai pro 9º ano de Série C com times milionários. Esse ano, vale salientar que não está com esse time todo e é um dos candidatos ao acesso, né? Tá lá brigando pelo G4. Talvez suba esse ano porque não montou um time tão bom no papel, né, digamos assim. Então, é o primeiro time que se classificou, o Sampaio Corrêa do Francisco Diá, que é tão menosprezado, né, os trabalhos. Não, o Francisco Diá não presta, é aquilo, pela diretoria do Botafogo. E é o cara que ganhou do Botafogo aqui no Almedão, né? E até a história, né, Diá sempre fala, porque eu sou entregador de... Eu lembro, né, o episódio com o Chuli, eu sou entregador de camisa. Itamar Chuli que é técnico. Imagina se Diá fosse... Exato. Ele sendo entregador de camisa, imagina se esse cara fosse técnico mesmo. E aí você vê o que a gente vê, a mudança do posicionamento e de postura de um time em uma partida. A gente analisa esse jogo, Botafogo da Paraíba e Sampaio Corrêa no Almedão. O Botafogo começou o início avassalador do Botafogo. Eu, particularmente, estava no estádio, achava que o Botafogo ia golear aquele jogo. E é o que fez o Francisco Diá. Tirou 2 peças do Sampaio, mudou o estilo de jogo, mudou o esquema tático, voltou para o segundo tempo com outra cara, virou o jogo, botou o Botafogo no bolso, apesar da posse de bola do Botafogo ter sido vasta, das chances de gol, bola na trave e tudo mais, mas o Francisco Diá mudou pontualmente o jogo, coisa que falta no Botafogo, tanto na época de Itamar, agora a gente viu já a 3ª partida do Ademir, e a gente não vê essa mudança do time. Só faz aquela substituição feijão com arroz, tira um de um canto, bota o mesmo jogador, meio campo por meio campo, zagueiro por zagueiro. A gente não vê uma ousadia de conquistar, de ter ofensividade. Então eu acho que o Botafogo peca muito nos detalhes. E também é nos detalhes que ele perde o jogo. Contra o Sampaio Corrêa foi desse jeito. O Botafogo martelou, não conseguiu o gol. O Sampaio vai lá em 2 oportunidades, marca o gol. Então eu acho que esse Botafogo deveria ter essa postura mais ofensiva. Principalmente agora, nessa situação crítica. O Botafogo pode ser rebaixado para a Série D. A gente sabe que a Série D é um campeonato dificílimo, então tem que ter esse estalo no treinador, nos jogadores e na diretoria para que não aconteça isso. Sabe, o Botafogo já disputou a Série D, passou por lá um ano, sabe a dificuldade do campeonato. Então acho que está na hora, já passou da hora, né? Mas a hora ainda é válida para colocar o pé no chão,
fazer um planejamento para essas 3 rodadas para sair com no mínimo 7 pontos. Rapidinho, 30 segundos. Vou começar com o Gabriel Boto, estava com a palavra. Sua expectativa para Botafogo e Confiança? Então, o Botafogo vai para o jogo do tudo ou nada. A gente sabe que o Confiança é uma grande equipe, está brigando na parte de baixo da tabela, talvez por também uma incompetência pontual, mas tem jogadores, inclusive conhecidos do Botafogo. Tem o goleiro Genivaldo, que fez uma partida espetacular contra o CSA. Tem o Frontini, que também é um cara que briga muito, volta muito, coisa que faltou no Botafogo contra o Remo. O Rafael Oliveira, 40 minutos do segundo tempo, o Botafogo consegue um empate até então milagroso e não volta para marcar, fica lá ainda isolado. Ele disse, eu estou sozinho no ataque. Poxa, volta para a defesa e ajuda o time, coisa que aconteceu bastante no Confiança. O Confiança abriu 2-0, o Frontini voltou constante, estava brigando na zaga. Então acho que vai ser uma partida muito equilibrada. O histórico do confronto do Botafogo e Confiança é muito... o Botafogo venceu muitas partidas contra o Confiança. O histórico é muito positivo para cá, para nós paraibanos. Mas é uma partida que vai ser difícil pela situação das duas equipes. Estão ali brigando na parte de baixo. O Confiança tem mais essa mentalidade de escapar do rebaixamento e só. O Botafogo ainda tem essa de tentar, quem sabe, um G4. Mas é um jogo que as equipes se conhecem. São há 3 anos, né, que já disputam a Série C juntos. Então vai ser um jogo bom. Acredito que o Botafogo tem a chance de cravar os 3 pontos de João Pessoa para embalar contra o Asa e escapar de vez no rebaixamento. Amaury, aqui a resposta é uma única palavra. Botafogo ou Confiança ou empate? Vitória simples. Botafogo ou Confiança? Botafogo. Quero agradecer a vocês, a gente está com o tempo esgotadíssimo, né? Boto, muito obrigado pela participação. Garanto que você vai vir mais vezes aqui para a gente falar sobre o nosso futebol paraibano. Amaury, mais uma vez também, né? Você tá aí, a Amaury já tá naquela, né? Tá começando ali, a gostar do lugar. olha aí. Torcedor, a gente vai ficando por aqui. Você confere, né, na íntegra a reprise desse programa lá no portal correio.com.br. Forte abraço a você e segunda-feira a gente tá de volta com mais um Show de Bola!